Bom dia, bom dia! Bom dia, 7 da manhã no Brasil, 11 da manhã na Escócia, 11 da manhã em Portugal. Logo mais teremos aqui a Ju conosco para participar da leitura do segundo capítulo da Ciência para Ficar Rico. E hoje o capítulo é muito interessante porque ele fala sobre que existe uma ciência de ficar rico. Na verdade, esse livro aqui é incrível. Agora eu revisando esse material para compartilhar com vocês, é incrível quanto nós acreditamos que necessitamos certas coisas em nossas vidas para poder gerar o resultado que a gente quer. E na verdade isso não é verdade. A gente vai explicar tudo isso para vocês hoje. Logo mais eu vou chamar a Ju aqui, a hora que ela aparecer aqui, aí eu chamo ela para participar conosco. Valeu, galera, que participando aí com nós. Sei que é 7 da manhã no Brasil, mas é bom tomar um café da manhã escutando um conteúdo que realmente é extremamente importante. Eu participei de 2 seminários online com o Bob Proctor falando sobre esse conteúdo. É um conteúdo muito explorado nos dias de hoje, porque ele é muito importante. É uma fórmula matemática, como o livro fala. Se a gente seguir os passos que nos mostram nos capítulos ali, realmente a gente conseguir resultados muito extraordinários. Aliás, quando eu descobri sobre esse livro no final de 2019, a Ju já entrou, vou chamar ela logo mais. Vou botar aqui ela agora, vamos ver. Remover, bloquear. Eu tô tendo um probleminha aqui. Como é que eu ponho a Ju pra entrar agora? Adicionar como moderador. Só um pouquinho, pessoal. Adicionar como... Será que é isso? Deixa eu ver aqui, não tô conseguindo botar Ju. Ju, como é que eu te coloco aqui dentro, Ju? Agora sim. Ver solicitação. Obrigado. Parte do nosso dia a dia. Mas agora a Ju deve estar entrando aí logo mais. Então esse livro realmente ele foi algo impactante, porque, como falei, muitos mentores falam sobre esse livro. Bom dia, Ju. Bom dia. Obrigado pela ajuda aí. Eu estava tentando procurar onde adiciona a próxima pessoa. Como eu falei, eu sempre fui o convidado de lives. Hoje eu estou abrindo a live, então eu vou saber na próxima vez como fazer esse ajuste. Eu estava falando aqui para as pessoas, Ju, da importância do capítulo de hoje. Que existe uma ciência de ficar rico, que não... Na verdade, a gente vai contra muito das nossas crenças em relação a... A gente acredita que a gente precisa de muitas coisas em nossas vidas, talento, dinheiro, nascer num local próspero, que irá nos ajudar a criar o resultado que a gente quer. Mas, na verdade, isso não é necessário. A gente vai começar a mostrar para vocês hoje, a partir da leitura desse livro, a partir dos capítulos que a gente vai cobrir, que realmente não é necessário. A gente pode florescer, crescer e florescer em qualquer tipo de ambiente, qualquer lugar que a gente nasça, não importa onde a gente está vivendo, quais sejam as nossas atuais circunstâncias, é possível sim criar certos resultados simplesmente tendo as coisas que hoje em dia nós temos. Nós vamos cobrir alguns aspectos hoje no segundo capítulo desse livro, que vai ser muito bacana. Bom dia. Bom dia, Bom Diego. dia, Ju. Uma coisa muito importante a ser dita sobre esse capítulo é que o autor não menciona, mas ele vai falar muito sobre a lei das leis, que é a lei de causa e efeito. E essa é a lei das leis, por quê? Porque assim, existem 7 leis universais. Todas elas, na verdade, fazem parte de uma mesma substância. E aí, o Hermes Trismegisto, ele trouxe isso segmentado para que a gente possa compreender como que algo se cria dentro dessa realidade, certo? Então, a lei de causa e efeito mostra que quando nós fazemos uma coisa de uma certa maneira, nesse caso do livro, a gente está discutindo sobre a ciência de ficar rico, ou seja, a certa maneira
de enriquecer. Mas a lei de causa e efeito, ela vai servir para tudo na nossa vida. E tudo que existe está sob essa lei. Então, por exemplo, o relacionamento que você tem, o resultado no trabalho que você tem, todos os seus resultados são efeitos de uma causa. Então, basicamente, ele vai explicar isso, ele vai dizer, né, assim, já dando um spoiler do capítulo, olha, às vezes você vai conhecer pessoas que fazem, por exemplo, se você é um dentista, você vai conhecer dentistas que são extremamente bem-sucedidos e dentistas que continuam ali patinando na sua profissão. Por quê? Porque aqueles que são bem-sucedidos, seja de forma intencional ou acidental, eles criaram uma certa maneira, ou seja, a causa que criou o efeito esperado, que é o que todo mundo quer, que é ter sucesso na profissão, né? Então, basicamente, é sobre a lei das leis que nós vamos discutir hoje. Exatamente aquela coisa que muitos mentores falam. Não importa o que a gente irá fazer, é a maneira como nós iremos fazer. É muito fácil hoje em dia tem um entendimento maior que, por exemplo, passa na rua e vê dois salões de beleza, um do lado do outro, um está indo muito bem e outro ali mal tem cliente ali dentro. Um não faz nada, não tem atividade online, no marketing, é muito, tipo, praticamente aparece, mas está sempre cheio. O que essa pessoa está fazendo de diferente? A atividade é a mesma, o bairro é o mesmo, a clientela supostamente deveria ser a mesma, mas existe alguma coisa realmente muito profundo que está causando dessa pessoa atrair esses clientes e ter resultado muito maior. Isso aí aplica para qualquer área de nossas vidas, tanto no digital quanto no dentista, não interessa a profissão, relacionamentos, é a causa da causa. Né? Isso aí é muito interessante, que a gente começa a observar no nosso dia a dia isso acontecendo nas nossas vidas e às vezes comparando até negócios que acontecem, sabe? Porque na verdade todo mundo tenta algo, todo mundo quer algo, mas por que algumas pessoas conseguem esses resultados maiores num tempo muito mais curto, né? É uma questão, um questionamento que às vezes é difícil de explicar o porquê isso acontece. A gente pergunta assim, porque a pessoa vem de um berço de ouro, a pessoa teve já dinheiro para fazer isso, a pessoa teve contatos. Sim, isso ajuda, mas não é tudo, não é a causa principal. Isso que você está falando é um outro ponto importante sobre esse capítulo, porque ele vai, de certa forma, desfazer algumas das crenças que nós sustentamos para compreender a nossa limitação. Porque, como eu disse no capítulo anterior, nós desenvolvemos uma habilidade de nos adaptar às nossas limitações. Então a gente olha para esse desdobramento que a gente consegue perceber e fala: a minha vida não dá certo por isso, por isso, por isso. É porque estão faltando homens bons no mundo. É porque não tem dinheiro para todo mundo. E aí a gente vai tentando encontrar na realidade a justificativa da nossa limitação. Então, ele vai trazer também, assim, alguns indícios de que, de que muitos de nós caminhamos pela vida de forma equivocada, tá? E, como eu disse, esse capítulo, esse livro, ele fala sobre como enriquecer. Mas percebam que o princípio que ele vai trazer, os princípios, na verdade, que ele traz, servem para todas as áreas da vida, tá bom? Então vamos lá. Ó. Capítulo 2. Existe uma ciência para ficar rico. Existe uma ciência para ficar rico. E é uma ciência exata, como a álgebra ou a aritmética. Há certas leis que governam o processo de adquirir riquezas. E uma vez que estas leis são aprendidas e obedecidas por qualquer um, a pessoa começará a enriquecer com exatidão matemática. A posse do dinheiro e da propriedade vem em consequência de fazer coisas de certa maneira. E aqueles que fazem as coisas desta certa maneira, intencional ou acidentalmente, enriquecem. Enquanto aqueles que não fazem as coisas desta certa maneira, não importa quão duramente trabalham ou quanto são capazes,
permanecem pobres. É uma lei natural que é uma causa e, como tal, produz sempre seus efeitos. Então, aqui vocês percebem, né, que ele já vem falando sobre a essência do processo da certa maneira. Essa certa maneira é encontrar a causa que vai trazer exatamente o efeito que você quer. Consequentemente, todo homem ou mulher que aprenda a fazer as coisas deste certo modo começará infalivelmente a enriquecer. Prova-se que a afirmação acima é verdadeira pelos seguintes fatos. Ficar rico não é devido ao ambiente, porque se fosse assim, todas as pessoas em certa vizinhança se tornariam ricas. Todas as pessoas de uma cidade seriam ricas, enquanto aqueles de outra cidade seriam pobres. Ou todos os habitantes de um estado rolariam na riqueza, enquanto aqueles de um estado adjacente estariam na pobreza. Mas em toda parte nós vemos ricos e pobres vivendo lado a lado, no mesmo ambiente, comumente na mesma profissão. Quer fazer alguma colocação aqui? Sim, esse parágrafo aí é muito interessante. Eu estava revisando esse parágrafo hoje e ele, na verdade, ele traz um certo tipo de alívio para nós, porque muita coisa nos faz acreditar que a gente precisa de certas coisas para ter sucesso, para poder alcançar diversos resultados. E na verdade ele não é, ele mostra ali que realmente o que a gente precisa acertar é a causa. Eu verdadeiramente acredito que cada um de nós tem o poder de plantar uma semente em nossa mente, independentemente de qual seja a nossa atual circunstância. O que importa é ter essa ideia seguido por um desejo ardente de conquistar. Uma coisa que o Bob Proctor sempre fala é que o maior erro do ser humano é permitir que os nossos cinco sentidos, ou que está ao nosso redor, programe o que a gente acredita que é possível em nossas vidas. Ao invés de a gente acreditar mais na nossa imaginação, nas nossas 6 faculdades mentais, para poder acessar essas causas e criar a causa necessária. Então ele diz claramente aqui que não importa onde a gente está, quem esteja ao nosso redor. Isso explica por que algum negócio numa zona muito rica vai muito bem, outro negócio não dá certo. Se é uma área rica, os dois negócios deveriam prosperar. Então, isso aí, na verdade, traz um certo alívio. Eu acho muito bacana, porque eu acredito que muitos de nós têm algum conhecido, alguma pessoa que saiu de uma situação muito desfavorável, sem estudo, sem universidade, e conseguiu um resultado inacreditável. Eu conheço várias pessoas próximas minhas que conseguiram, ficaram milionários sem ter o estudo universitário, simplesmente por causa que eles conseguiram criar a causa que eles quiseram. Eles saíram de uma situação muito desfavorável em relação às outras pessoas, e as pessoas estão voando hoje. Agora, como é que elas conseguiram isso? Eu converso com um amigo meu que conquistou esse resultado, e ele fala, cara, hoje eu olho para trás e consigo entender. Até um deles passou por uma síndrome de impostor esses dias, por um tratamento de 2 anos, que falou, eu não acredito que eu consegui conquistar tudo isso. Da onde eu vim, eu criei isso. Então isso prova que não é de onde a gente vem, da onde a gente está, todo mundo tem capacidade de plantar essa semente e desenvolver um desejo ardente para criar o resultado que a gente deseja. Não, e assim, ó, gente, olha só. Eu vou falar uma coisa aqui que para muitas pessoas pode parecer ainda muito abstrato, pode parecer algo muito difícil assim de compreender, mas quando o Diego fala sobre as 6 habilidades mentais, eu quero abrir um parêntese muito importante aqui, que é o seguinte: todos nós possuímos habilidades mentais, certo? E essas habilidades mentais, elas são exatamente como os seus músculos. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que passou, sei lá, vamos botar assim, 30 anos sedentária, nunca pisou na academia. Aí você chega lá na academia, faz um dia aquela coisa difícil, você não sabe como fazer, você nem sabe como fazer, precisa de alguém para te orientar. E você vai precisar de orientação durante um tempo, porque você não tem habilidade com aquilo. Você pode se machucar, você pode lesionar, e você pode não ter o resultado esperado, porque simplesmente não sabe como fazer. Aí você vai lá, um dia, 2, 3, uma semana, 2 semanas, e aí você ainda não tem uma coisa assim, né? Aquele resultado que você quer, mas aos poucos você já começa a sentir um pouco mais de bem-estar, que é a produção de dopamina, endorfina acontecendo. E aí você vai lá, 3 semanas, 4 semanas, você começa a ver que
perder 1 quilo, tá aparecendo alguma coisinha no corpo, e aí você vai e vai fortalecendo. As nossas habilidades mentais não são diferentes. Então, quando você começa a entrar em contato com exercícios que vão fortalecendo suas habilidades, você vai perceber que, a princípio, tudo ainda é muito teórico. Tudo é muito ainda conceitual. Só que aí você tem que insistir até que você comece a ganhar como é que se diz? Um tônus muscular naquelas habilidades, vamos dizer assim, né? Onde você vai começando a fortalecer a sua percepção, você começa a usar a memória da forma correta, você começa a desenvolver novamente uma habilidade que é muito, muito típica da infância, que é a imaginação. Então, você vai começando a se dar conta de que conceitos que são ensinados, né, nesses processos de mudança de mentalidade fazem muito sentido. Então, tem coisas aqui que vocês só vão conseguir perceber quando realmente começarem a fortalecer. Por enquanto, só abram a cabeça de vocês para receber os conceitos e para, aos pouquinhos, começar a aplicar isso na interpretação da realidade de vocês, que com o passar do tempo, a coisa vai ganhando um sentido. E eu contextualizei tudo isso aqui porque eu me lembrei de uma história que o meu irmão contou recentemente, que foi muito engraçado. Ele estava, no fim do ano, ele estava contando que ele descobriu um grupo de pessoas que apostam naquele bolão da Mega Sena da Virada. E é um grupo que, assim, que com raríssimas exceções, perdeu. Geralmente eles ganham, assim, eles ganham alguma coisa ali, sabe? Então, as apostas são muito altas. Não é apostinha assim, de R$ 50, não é aposta de R$ 1.000, 2.000, 5.000, coisa assim. E aí, ele tava contando que, assim, uma amiga que indicou pra ele, ó, tem essa galera e tal. Só que meu irmão tem as crenças dele, né? E pra ele foi muito disruptivo ele colocar, sei lá, eu não lembro quanto que ele colocou, mas ele colocou uma grana mais alta. Então imagina, se você coloca com um sentimento já de um medo, de repente, de será que eu tô sendo bobo? Nossa, mas é muito dinheiro que eu tô colocando aqui. E se eu estiver sendo enganado? E se dessa vez não der certo? E aí, justamente na vez que ele colocou lá, que ele fez a aposta, o grupo perdeu. E todo mundo ficou comentando, nossa, mas a gente sempre acerta, a gente nunca perde. E ele falou, caramba, exatamente na vez que eu participei, o bolão perdeu. Então, assim, para muitas pessoas isso pode ser assim uma mera coincidência. Mas para gente que estuda mentalidade, não só estuda, mas como já consegue, através das habilidades, perceber o desdobramento das coisas, a gente sabe que isso não é acaso. A gente sabe que tudo tem uma causa e tem um efeito. E existem as causas que são visíveis e existem as causas que são invisíveis, né? A gente está aqui num beabazinho. Então, primeiro a gente está olhando mais as causas visíveis, mas também tem as invisíveis, que basicamente partem sempre do teu banco de crenças, do teu banco de dados. Isso vai se desdobrar em sentimento, comportamento e vibração. Então, às vezes, você não vê a causa visível, né? Por exemplo, no caso desse, eu fui lá, como é que se diz? Eu criei uma causa, eu fui lá, encontrei o grupo certo, apostei o dinheiro. Como assim não deu certo? Porque tem as causas invisíveis, que vem muito dessa coisa do que eu penso e o que eu sinto se converte em vibração. Isso se comunica com o campo também, tá? Só dando uma pincelada aqui para vamos dizer assim, um nível 2 do que a gente está construindo aqui, tá? Quer falar alguma coisa, Não, não. Diego? Tá perfeito, vamos seguir a leitura. Muito obrigado pela colocação, muito bacana. Beleza. É uma lei natural, Ana. É uma lei natural que é causa e efeito. Já foi isso aqui. Quando duas pessoas estão na mesma localidade e no mesmo negócio, e um começa a enriquecer enquanto o outro permanece pobre, mostra que ficar rico não é devido ao ambiente. Certos ambientes podem ser mais favoráveis do que outros.
Mas quando duas pessoas estão no mesmo negócio, na mesma vizinhança, e um começa a ficar rico enquanto o outro fracassa, isso indica que ficar rico é o resultado de fazer coisas de uma certa maneira. E mais, a habilidade de fazer as coisas de uma certa maneira não é devida unicamente ao talento, pois muitos têm grande talento e permanecem pobres, enquanto outros de menor talento enriquecem. Estudando as pessoas que ficaram ricas, nós descobrimos que são um grupo comum em todos os sentidos, não tendo nenhum talento ou habilidade excepcional que outros não tenham. É evidente que não ficaram ricos porque possuem talentos e habilidades que os outros não têm, mas porque acontece de eles fazerem as coisas de uma certa maneira. Ficar rico não é o resultado de economia ou avareza. Muitas pessoas na penúria são pobres, enquanto outros esbanjam e ficam ricos. E ficar rico não é devido a fazer as coisas que os outros falham ao fazer. Porque duas pessoas no mesmo negócio fazem quase sempre exatamente as mesmas coisas. E um enriquece enquanto o outro empobrece até a falência. Quer comentar alguma coisa? Sim, aquele parágrafo que tu comentou ali em relação ao talento é algo incrível, na verdade, isso aí. Porque, na verdade, quantas vezes nós falamos para nós mesmos, eu não posso fazer isso porque eu não tenho esse talento, eu não sou capaz. A gente cria uma certa limitação antes mesmo de tentar alguma coisa. Simplesmente pelo fato de acreditar, como nós nunca tentamos ou nunca tivemos a experiência, nós não temos talento nisso. Quantas pessoas de talento que são músicos, mas nunca ficaram famosos? Quantos escritores, quantos comediantes que são ótimos e nunca subiram no palco para fazer uma comédia? Fazem só na família. Essas pessoas têm um potencial gigante de criar resultados incríveis, mas prova que o talento não é um requisito. Muitas pessoas também, eu sempre uso o exemplo que o Bob Proctor ele fala. Ele foi expulso da escola no segundo grau, expulso da Marinha, expulso de todos os bares que ele trabalhava em Toronto. Ele não tinha talento para nada. Mas simplesmente porque ele pegou um livro, Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, que foi dado por um amigo dele, ele aplicou, ele criou as causas e ele criou o resultado que ele criou. E ele fala, cara, se eu fiz isso, todo mundo pode fazer, porque eu sempre fui uma pessoa que eu fui um derrotado no passado. Não precisa ter talento, a gente não tem que usar o talento como um requisito. Eu não tenho talento, eu não vou tentar. Isso é apenas uma limitação, alguma crença que a gente alimenta. Alguém falou para nós, tu não tem talento, não tenta. Talento é apenas, eu diria que seria um adicional, um extra. Se tem, perfeito. Se não tem, você pode continuar a criar a causa que for precisa para criar o resultado que você quer. E eu quero fazer um comentário sobre esse ponto onde ele fala assim, ó. Ficar rico não é o resultado de economia ou avareza. Muitas pessoas na penúria são pobres, enquanto outros esbanjam e ficam ricos. E aí eu estava aqui pensando sobre um sentimento que eu nutri durante muito tempo, junto com o inconsciente coletivo, que é o sentimento de não gostar de ver pessoas desfrutando da riqueza. Porque a gente, direto ou indiretamente, é ensinado de alguma forma, pela religião, principalmente, ou por outras formas de doutrinação, que a desenvolver a narrativa do nossa, mas tanta gente passando fome no mundo, tanta gente precisando de dinheiro e essa pessoa aí gastando com viagem, gastando com coisas caras. Por que essa pessoa não pega esse dinheiro e dá para quem não tem, né? Gente, isso assim, é tão pesado, sabe? Inclusive, em algum momento, o autor vai comentar sobre isso, tá? Mas eu quero pontuar isso daqui porque foi uma crença minha durante muito tempo, assim. Até que um dia eu vi eu vi uma sequência da Mandy falando sobre isso. Eles foram fazer um choque de abundância em Dubai, a Mandy e Cadu. E aí, na volta, eles alugaram um jatinho. Eles foram de primeira classe, voltaram para o Brasil, pegaram um jatinho de São Paulo para o Rio. E eles falaram assim: a gente não está fazendo
isso daqui só porque tem dinheiro. Porque tem pessoas que têm muito dinheiro e não vão nunca fazer isso daqui que a gente está fazendo. A gente está fazendo isso daqui para mostrar para vocês que nós, assim, não foi com essas palavras que ela disse, né? Foi como eu entendi. A gente está fazendo isso daqui para mostrar para vocês como nós já dominamos o poder de criar. A gente já entendeu o que é uma fonte, entende? Então, não tem, obviamente, que você não vai pegar o seu dinheiro e tocar fogo e rasgar assim, e fazer, como é que se diz? Usar de Abuso. forma muito supérflua, né? Porque não tem necessidade também da gente fazer isso. Por quê? Porque o dinheiro é energia. A conversão disso é o nosso tempo, é o nosso conhecimento, é o nosso valor. Então, a gente não precisa também pegar o dinheiro e tornar ele fútil. Agora, o que eles estavam querendo mostrar ali, a lição daquilo era: você não precisa ter a crença de que você precisa guardar o dinheiro. Você tem que fazer o dinheiro circular. Porque o princípio que criou aquilo na sua vida pode trazer mais, né? Então, não, então ele está trazendo essa outra crença. Não, porque você tem que economizar, não, porque você. E não é bem por aí, né? É óbvio que tudo está em polaridades. Tudo tem os seus lados e tem os seus extremos. Então a gente precisa sempre dançar no meio, no equilíbrio. Mas essa é uma crença que precisa ser desfeita para, se você quiser compreender que você é uma fonte de criação, né? E que a melhor forma da gente contribuir com a pobreza é ensinando para as pessoas sobre isso, que é o que eu e o Diego estamos fazendo aqui. Ninguém vai salvar o planeta indo na casa de alguém levar. Não que isso não possa ser feito, tá? Mas assim, vou levar ali uma cesta básica na casa de uma pessoa que está passando fome. Beleza, você vai conter a fome dela durante uma semana. E nada mais. Então, muito mais vale você chegar para essa pessoa e ensinar o básico do que você já sabe fazer, das suas pequenas criações. Que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está trazendo para vocês aqui o que a gente já entendeu e o que a gente está construindo, né? Isso é relação ganha-ganha. Isso é gerar riqueza na vida dos outros real. Não ficar carregando sentimento de culpa, de eu não posso, porque as crianças lá na África estão. Não, gente, se libertem disso, tá? Se libertem disso. Nós somos luz quando nós manifestamos a informação. Nós somos luz quando a gente vive aquilo que a gente sabe que funciona. E é assim que a gente entrega. Essa é a abundância que a gente entrega para o mundo, tá? Por todas estas coisas, nós devemos tirar a conclusão que enriquecer é o resultado de fazer as coisas de um modo certo. Ficar rico, portanto, é o resultado de fazer coisas de uma certa maneira. E como as mesmas causas produzem sempre os mesmos efeitos, todo homem ou mulher que puder fazer as coisas de uma certa maneira pode se tornar rico. Este fenômeno faz parte do domínio das ciências exatas. E o que são ciências exatas? É como a lei da gravidade. Se você joga uma coisa, uma caneta no chão, 1000 vezes ela vai cair 1000 vezes no chão. É lei. E se serve para uma pessoa, se uma pessoa conseguiu ficar rico dessa forma usando uma lei, ela também vai servir para você. Se o autor, se a pessoa que está escrevendo isso conseguiu compreender a lei e manifestou os resultados dele e ensinou isso, isso serve para você também. Se você ainda não tem os resultados de uma pessoa que é próspera financeiramente falando, é porque você ainda não compreendeu a causa. Só isso, tá? Então, quando a gente fala de matemática, de exatas, a gente está falando de algo que serve para todo mundo. Não tem distinção. Independe da sua inteligência, da sua condição, independe, tá? Isso aqui é mental. A dúvida levantada aqui é a respeito do que esta certa maneira poderia ser tão difícil que somente algumas pessoas poderiam segui-la. Como nós vimos, isto não é verdade.
já que a habilidade é natural e inerente ao ser humano. Tanto as pessoas talentosas quanto aquelas sem talento algum enriquecem. Pessoas de intelecto brilhante ficam ricas e pessoas muito bobas ficam ricas. Pessoas fisicamente fortes ficam ricas e os fracos e doentes ficam ricos. Algum comentário? Não, só esse parágrafo só mostra que não existe restrição para as pessoas, não importa qual é o tipo de pessoa que você é. Vai funcionar, é uma lei que funciona todo o tempo dos casos. Aconteceu um negócio muito interessante comigo em relação a isso que a gente está falando. Se o autor criou esse livro, ele testou as ferramentas, funcionou para ele, funcionou para milhares de pessoas ao redor do mundo, foi comprovado que funcionou, obviamente é uma lei e vai funcionar para todo mundo. Quando eu descobri sobre esse livro em 2019, eu compartilhei com duas pessoas. Uma pessoa pegou o livro, estudou e conquistou vários resultados inacreditáveis no digital. Outra pessoa riu de mim e falou assim, haha, tu acredita nisso? Eu falei, cara, não é que eu acredito. As coisas que eu acredito no dia de hoje não me levaram aonde eu quero chegar. Então, na hora de começar a acreditar em coisas novas. E eu vou acreditar nesse livro temporariamente. Não significa que eu vou acreditar para sempre, mas eu vou ver até onde eu posso ir com esses ensinamentos. Para encurtar a história, essa pessoa entrou em contato comigo faz mais ou menos 3 semanas, falou, qual é aquele livro mesmo que tu me recomendou? Que ela ficou me assistindo, ela viu a minha situação daquele momento quando eu ofereci. Falei, cara, o cara falou para mim assim, cara, tá quebrado, eu passei por uma separação muito estressante, saí da minha casa que eu tinha maravilhosa, fui morar num apartamento que não era bacana, e eu falando de ficar rico. O cara falou, cara, não acredita nisso aí. Aí eu acho que ele conseguiu conciliar da onde eu estava vindo naquele momento e que eu consegui criar nos últimos 2, 3 anos da minha vida. Ao ponto de ele falar assim, cara, qual é o livro aquele que tu leu? Eu falei, ó, tá rolando uma live toda semana, eu e a Ju. Vai lá e assiste. Obviamente, eu recomendei o livro. Por quê? Porque ele funciona. São ensinamentos básicos, é uma lei básica que funciona para todo mundo. Basta ter o entendimento de como funciona. E às vezes, ler o livro uma vez não é suficiente. Porque quando a gente lê o livro mais de uma vez, você vai encontrar algo no livro não que não estava ali antes, você vai encontrar em algo em você que não estava ali antes, que estava lá e você não soube perceber. E cada vez que você lê um livro mais de uma vez, você relê ele com uma percepção muito maior. Uhum. E isso é importante de começar a entender essas leis e que esse livro está trazendo para nós. Porque independentemente de onde nós estamos, é possível a gente causar as causas necessárias para criar os resultados que a gente quer. Sim. Eu quero abrir um outro parêntese aqui, Diego, para trazer um ponto de vista sistêmico. Porque é o seguinte, você vai perceber que algumas pessoas, quando entram em contato com esse tipo de conteúdo, conseguem ter um resultado mais rápido do que outras. Isso acontece pelo fato de pessoas conseguirem processar com mais facilidade o conteúdo, estarem mais abertas e mais disponíveis para trocar as suas crenças, para olhar para a realidade de uma forma diferente, mas também eu quero trazer um ponto de vista que é uma crença minha e que, assim, eu trago essa crença com base na minha própria experiência e também, assim, das pessoas que eu costumo atender, porque eu trago muito essa visão sistêmica de relacionamento com família, com as nossas raízes, né? E algumas pessoas, assim, do meu ponto de vista, eu percebo que vão conseguir gerar riqueza mais rápido porque estão, de certa forma, mais equilibradas com as suas raízes. Outras pessoas já têm, assim, ainda têm algumas questões, algumas arestas para parar com pai e mãe, por exemplo. Então, eu quero colocar um pouco de relevância nisso daqui para explicar para vocês que, às vezes, essa certa maneira de enriquecer não se trata só de você adquirir crenças expansivas, vamos dizer assim. Você precisa encontrar o como. E o como muitas vezes vai passar pelo portal de
de uma reconciliação com sua mãe, de uma reconciliação com o seu pai. E quando eu digo reconciliação, eu não estou falando de lá na sua mãe, no seu pai, dizer, ai, pai, olha, na verdade eu te amo e agora eu quero ser seu amigo e sua amiga. Não é isso, não é sobre isso. É você revisitar o passado, é você compreender o porquê de repente você, porquê que de repente você está seguindo por um caminho, se isso tem alguma coisa a ver com você querer provar alguma coisa para mãe, ou querer provar alguma coisa para pai, ou você achar que tem alguma dívida com eles. As crenças que vieram muito deles, assim, sentimentos de culpa por você, por exemplo, estar transcendendo um padrão financeiro da família, que foi uma coisa que eu percebi muito, assim, que já foi um peso muito grande para mim, assim, de perceber que, nossa, hoje eu posso fazer uma viagem internacional, nossa, hoje eu posso comprar coisas caríssimas, meus pais não podem, e eu carrego esse sentimento de lealdade, de achar que tá errado, de achar que se eu tô fazendo para mim, eu tenho que fazer por eles, o que eu não posso simplesmente desfrutar, porque minha mãe tá lá na casa dela fazendo sei lá o quê. Então, tem algumas coisas extras que a gente precisa olhar. E aí é importante que você se abra realmente para tratar essas entrelinhas que estão assim no nível mais profundo e que muitas vezes a gente não consegue avançar num processo de enriquecer por conta disso, tá? Inclusive, se alguém aqui se quiser fazer assim quiser colocar uma contribuição, quiser dar um ponto de vista sobre isso, fica à vontade, tá? A dúvida levantada aqui é a respeito de que esta certa maneira poderia ser tão difícil que somente algumas pessoas poderiam segui-la. Como nós vimos, isto não é verdade, já que a habilidade é natural e inerente ao ser humano. Tanto as pessoas talentosas quanto aquelas sem talento algum, eu estou repetindo. Mas eu vou repetir até o final, então. Enriquecem. Pessoas de intelecto brilhante ficam ricas e pessoas muito bobas ficam ricas. Acidentalmente acontece, tá? De, de vez em quando você encontra um acidente aí que deu certo. Pessoas fisicamente fortes ficam ricas e os fracos e doentes ficam ricos. Algum grau de habilidade em pensar e compreender naturalmente é essencial, mas já que a habilidade natural é inerente, todo homem ou mulher que tiver inteligência suficiente para ler e compreender estas palavras pode certamente ficar rico. Como nós vimos, não é um fator do ambiente. Obviamente, a localização conta para algumas coisas. Ninguém vai para o coração do Saara e espera montar um negócio bem-sucedido. Ficar rico envolve a necessidade de negociar com pessoas e é preciso fazer isso onde elas estão. Caso elas estejam inclinadas a aceitar o seu jeito de negociar, tanto melhor para você. Isto não depende do ambiente. Caso alguém tenha ficado rico na sua cidade, ou se alguém ficou rico no seu estado, você também poderá ficar. Reitero que não é devido escolher um determinado negócio ou profissão. As pessoas podem ficar ricas em qualquer um deles, enquanto vizinhos no mesmo negócio permanecem pobres. É verdade que você fará melhor em um negócio de que você goste e que seja adequado a você. E se você tiver determinadas habilidades bem desenvolvidas, você se dará melhor em um negócio que faça uso desses talentos. Você também estará melhor em um negócio que seja adequado à sua localidade. Por exemplo, seria melhor abrir uma sorveteria num clima quente do que num frio. E vender salmão seria melhor no local onde este peixe fosse difícil de encontrar. Com exceção dessas limitações gerais, ficar rico não depende de engajar um negócio particular, mas da sua capacidade de aprender a fazer as coisas de uma certa maneira. Pode falar.
Diego. Eu queria fazer duas colocações aqui. A primeira delas em relação ao parágrafo anterior, onde ele fala algum grau de habilidade em pensar e compreender naturalmente é essencial. Eu vejo que ele fala muito da nossa percepção. Percepção e entender, por exemplo, muitas pessoas, como o Bob Proctor fala e outros mentores, as pessoas ganham um certo valor mensal porque elas não têm a percepção de como ganhar mais. Está muito ligado à percepção isso aí. E onde ele fala ali também que é difícil montar um negócio, por exemplo, uma sorveteria no Saara, ele fala muito em relação à lei da compensação, que fala que está nesse livro aqui, que são as 12 leis universais, do autor Raymond Hollowell. Tem em português. Eu acho que eu tenho esse livro em PDF. Se alguém quiser, entre em contato comigo no privado, que eu envio para vocês. E a lei da compensação fala o seguinte: são 3 pilares que formam ela. Que o primeiro pilar é a demanda para o serviço que oferecemos. O que o autor fala ali é impossível vender sorvete no Saara que não tem demanda, não tem ninguém lá. Então, o primeiro pilar é esse, é ter a demanda pelo serviço que oferecemos. Se tiver a demanda, o primeiro pilar está coberto. O segundo pilar é a nossa habilidade de fazermos isso com maestria. É realmente sermos bons naquilo que fazemos, dar o nosso melhor para sermos o melhor, não para os outros, mas para nós mesmos e para os nossos clientes, para as pessoas que a gente quer impactar nas nossas vidas. E o terceiro pilar é a dificuldade de sermos substituídos. Quer dizer, se você é realmente muito bom no que você é, dificilmente você será substituído. Isso vale para aquelas pessoas que trabalham em empresas, que querem serem promovidas, querem pegar um cargo melhor de gerente, de diretor. Então perceba que tem uma demanda, sim, precisa de um diretor. Se você realmente é bom no que você faz e é difícil de ser substituído, você consegue suprir essa demanda e alcançar esse resultado. Outra parte que ele fala ali também, que reitera que não é preciso, deixa eu ver aqui onde ele fala, escolher um determinado negócio ou profissão. Isso aí, eu vejo que não importa o que a gente faz, importa como a gente faz. Isso vai muito da nossa energia, do amor, de fazer algo por amor, pela paixão, de realmente fazer algo. Eu, muitas vezes na minha vida, em um passado muito próximo, entrei em negócios por dinheiro, apenas pelo dinheiro. No primeiro desafio, no primeiro obstáculo gigante que vem, acontece o quê? Você desiste, porque não tem amor, não tem aquela energia. Eu acho que a energia mais contagiante, qualquer tipo de negócio, relacionamento, é o amor que a gente investe nisso. Então, não, como ele fala, não importa o tipo de negócio ou profissão, é o tipo de energia com o qual você faz isso aí. Hoje eu vejo o trabalho que eu faço, amigos meus falam, cara, como é que tá até hoje? Eu falei, porque eu descobri o propósito da minha vida. Eu me apaixonei pelo que eu faço. Eu gostei de coisas que eu fazia no passado, quando trabalhava em Londres, era gente de restaurantes, mas não era meu propósito de vida. E eu sabia profundamente que um dia eu iria encontrar o meu propósito. E hoje o que me mantém fazendo isso é apenas o amor de compartilhar com vocês o conhecimento que a gente está adquirindo. O tempo que eu gasto estudando nos podcasts, os investimentos que eu faço nos cursos por fora, é o amor que me faz fazer isso aí. Então, como ele fala, se a gente realmente tem amor, tem essa energia de amor pelo que a gente faz, as coisas se tornam muito mais fáceis. E como o Bob Proctor sempre fala também, o que você realmente quer. E quando ele fala isso, ele está querendo dizer qual é o tipo de realidade que você realmente amaria viver. Perceba que existe a energia do amor. Então não importa o que você quer, tipo de profissão ou de negócio. É o que realmente você está apaixonado em fazer. E eu quero fazer um comentário sobre o segundo e o terceiro pilar que você comentou, porque é algo que ressoa profundamente em mim, assim, nesse momento da minha vida, porque eu consigo. Olha só, eu vou falar para vocês de uma habilidade mental que é muito importante no nosso processo, que é a memória. Geralmente, nós usamos a memória de uma forma inadequada. A gente usa a memória muito no sentido de se proteger da realidade que a gente projeta. Tipo, ai meu Deus, assim, os riscos, o que já aconteceu, então deixa eu ficar aqui alerta. E a memória, quando ela é usada de forma adequada, ela serve para você. Como que eu posso colocar aqui? Ela serve para você avaliar as lições que já foram aprendidas e usar isso ao seu favor. Como assim? Por exemplo, eu iniciei meu trabalho como terapeuta, assim, meio que intuitivamente. Na verdade, ninguém nunca me ensinou
a ser terapeuta. Eu fui aprendendo sozinha, eu fui aprendendo a produzir conteúdo, eu fui aprendendo a produzir literalmente os conteúdos, assim, a fazer ali o meu trabalhozinho de escrever texto, de fazer a imagem. Eu fui aprendendo como a vender o meu trabalho na rede social, entendi aos poucos, fui pegando assim um, um, uns insights de algumas pessoas em que eu fui entendendo que eu também tinha que ser vendedora além de terapeuta. E aí, aos poucos, eu fui percebendo que tinha uma comunicação que era mais adequada para atrair o público que eu quero. E aí a coisa começou a ganhar uma forma. Só que aí, quando começou a ganhar uma forma, eu conheci a cura da criança interior. E eu fiquei assim, fiquei muito apaixonada. Eu falei, eu preciso aprender isso daqui e eu preciso levar esse recado para outras pessoas, porque eu me desenvolvi muito através dessa abordagem. E foi muita cura, assim, foi muita compreensão. Só que eu tive que meio que começar do zero no Instagram, porque as pessoas não fazem ideia do que é a criança interior, é muito abstrato. Então eu lembro que quando eu comecei a produzir conteúdo, não tinha muito engajamento, não tinha muita curtida, e eu fui percebendo, não, é porque, peraí, tem um jeito, eu tenho que educar minha audiência, eu tenho que melhorar. Até que a coisa ganhou uma forma de novo e cresceu. As pessoas começaram a me procurar para fazer terapia com essa abordagem. Só que hoje eu estou mais uma vez migrando para uma nova abordagem que é esse trabalho de ajuste de autoimagem. Então, mais uma vez, eu me pego tendo que aprender a modificar a minha comunicação, entender o que é que eu vou comunicar para as pessoas nos stories, perceber como é que eu posso fazer para produzir um conteúdo para o feed. Isso está sendo um desafio muito grande para mim. E o que o Diego colocou sobre o segundo e o terceiro pilar é que muitos de nós carregamos um sentimento de incapacidade. E é uma percepção muito distorcida e limitada do nosso potencial realmente como seres humanos. A gente muitas vezes olha para uma pessoa que já tem um resultado maior e pensa assim, cara, eu não dou conta de fazer isso aqui. E você dá conta se você quiser, porque tudo é treinável. Se eu não sei me comunicar muito bem, se eu, por exemplo, não tenho coragem de aparecer numa live, faz uma live fechadinha para você e fica ali treinando. Se você é muito prolixa como eu, que falo pelos cotovelos, e eu sei que eu preciso melhorar isso em mim, porque dá para fazer uma comunicação mais limpa, mais objetiva, que é uma coisa que eu ainda não consegui, eu tenho que vir para o vídeo de vez em quando e treinar aqui comigo sozinha, falar sozinha, para poder entender qual é o resumo que eu posso entregar. Entendem? Então, sempre existe uma forma de você desenvolver aquilo que você quer. Ok. Deixa eu ler aqui uns comentários aqui rapidinho. Ó, a Jaque colocou assim, ó. Eu concordo com a Ju sobre os pontos familiares e às vezes me sinto mal por usufruir de alguns prazeres que sei que minha família não, não tiveram, né? Esse sentimento em relação aos meus pais, depois de resolver isso, tudo mudou. Está mudando. Resumindo, hoje meu novo pensamento é: honro meu pai e minha mãe com abundância e prosperidade. Muito lindo, muito lindo. Antes eu inconscientemente honrava meus pais nos fracassos. Hoje tudo mudou. Caramba, obrigada pela contribuição, tá? Sheila, bom dia. Acho que a Sheila, não sei se ela tá aqui. Acho que não tá mais, não. A Sheila é minha mentora, para quem não sabe, tá? Maravilhosa. Inclusive, esses comentários sobre sistema familiar e tudo mais, vocês podem pegar muito, 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 muito conhecimento no Instagram dela, tá? É isso. Vamos seguir aqui. Tá pertinho de terminar, tá, gente? Com exceção dessas... caso você esteja agora num negócio e um outro em sua localidade estiver ficando rico no mesmo negócio e você não esteja enriquecendo, é simplesmente porque você não está fazendo as coisas de uma certa maneira e a outra pessoa está fazendo. Ninguém é impedido de enriquecer pela falta de capital. É verdade que se você tem capital, o crescimento torna-se mais fácil e rápido. Mas quem
já tem o capital já é rico e não necessita considerar este fato. Não importa quão pobre você é. Se você começar a fazer as coisas de uma certa maneira, você começará a enriquecer e começará a ter capital. Ter capital é uma parte do processo de enriquecimento e uma parte integrante do resultado que se segue ao fazer as coisas de uma certa maneira. Você pode ser a pessoa mais pobre do continente e estar totalmente endividado. Você pode não ter nem amigos, nem influência, nem recursos. Mas se você começar a fazer as coisas desta maneira, você deverá infalivelmente enriquecer. Porque causas semelhantes devem produzir efeitos semelhantes. Caso você não tenha nenhum capital, você pode ganhar o capital. Estando no negócio errado, você pode entrar no negócio certo. Caso você esteja na posição errada, você pode ir à posição certa. E você pode continuar assim, começando em seu negócio atual e em sua posição atual, e fazendo as coisas de uma certa maneira, o que causará sempre o sucesso. Você deve começar a viver em harmonia com as leis que governam o universo. E aqui ele finaliza esse capítulo falando mais uma vez sobre a, a um dos que para mim é o principal fundamento de uma criação consciente, que é entrar em harmonia, conhecer primeiro e entrar em harmonia com as leis universais, né? Para quem não conhece, eu recomendo ler o livro O Kybalion ou procurar no YouTube pessoas que falam sobre isso, resumos sobre isso. E quanto mais você ouvir, mais você vai compreender que que existem leis que ordenam e que criam tudo que existe aqui nessa realidade, tá? Comentários? Tem um ponto que eu quero cobrir aqui, Ju, antes de finalizarmos. É naquele parágrafo que fala assim, ó, ninguém é impedido de enriquecer pela falta de capital. É verdade que se você tem capital, o crescimento torna-se mais fácil e rápido. Mas quem já tem o capital já é rico e não necessita considerar esse fato. O que acontece aqui é o seguinte, eu cresci a minha vida inteira falando assim, quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer isso. Quando eu tiver minha casa, eu vou me sentir assim. Quando eu tiver minha família, eu me sentirei assim. O fato é que nada ao nosso redor gera os nossos sentimentos, serão sempre os nossos pensamentos em relação a isso. E como é que eu posso explicar isso? Uma pessoa que tem uma casa bacana, talvez ela não valorize a casa, ela não se sinta abundante, ela não se sinta rica por ter aquele bem. É a maneira como ela enxerga isso. Enquanto outra pessoa pode ver numa casa mais humilde e se sentir totalmente abundante em relação a isso. O problema é que nós esperamos que as coisas aconteçam para que a gente possa começar a se sentir abundante para criar riqueza. Se a gente entende que são os nossos pensamentos que geram os nossos sentimentos, e é assim que funciona, os nossos sentimentos geram as nossas ações, a gente não precisa de nada hoje em dia para começarmos a nos sentir dessa maneira. Basta a gente começar a usar a nossa imaginação para criar aqueles sentimentos que vai começar a calibrar o nosso subconsciente para tomar as ações necessárias para criar isso aí. Aquele fato de esperar, quando eu tiver dinheiro eu monto meu negócio, mas quando eu tiver dinheiro... Se a gente pensar dessa maneira, a gente está sempre focando na escassez, porque a gente não tem. Se a gente focar na escassez, a nossa energia irá gerar mais escassez em nossas vidas. E o pensamento de quando tiver ajuda, obviamente não ajuda. O pensamento deveria ser, eu vou entrar em ação para criar isso aí. Então ele mostra aqui que, na verdade, não é pela falta de capital, é pela tua atitude, a maneira como você pensa, pela sua percepção, pelo seu nível de consciência e, principalmente, entendimento e compreensão do material para que você possa entrar em ação e criar o que você entende, que você quer. Porque, na verdade, como a gente descobriu no começo do livro, várias pessoas saíram do nada e criaram riqueza. Porque elas criaram as causas necessárias. E a causa necessária não é ter o dinheiro hoje em dia. É saber usar essas ferramentas e aplicar as causas da maneira que elas devem ser. Esse livro ele gera muita curiosidade, porque o autor sempre fala de uma certa maneira. Eu tenho certeza que nesse momento muitos de vocês estão se questionando. Tá, mas qual é a maneira certa? Qual é essa maneira? Eu quero saber agora. Obviamente, no decorrer do livro, a gente vai começar a explicar mais sobre isso.
É um fato muito interessante. Quando a gente descobre realmente a certa maneira, a gente percebe que são apenas certas atitudes, mas a gente vai revelar isso para vocês no decorrer das próximas lives. E vai ser muito bacana se estiverem aqui conosco também nos próximos dias. Eu sei que é muito cedo no Brasil, mas eu acho que é um conteúdo muito bom para ser absorvido nesse horário da parte da manhã. Principalmente o nosso subconsciente está totalmente livre, receptivo a novas informações. E acredito que é muito bom, sabe, a gente poder compartilhar isso com vocês e acabar o estudo desse livro até vocês saberem realmente quais são essa maneira, ou pensar de uma certa maneira, e tudo isso será revelado. Só fazendo um complemento do que você está dizendo, durante a leitura do livro, o autor ele vai revelando, vamos dizer assim, os elementos que compõem essa ciência, né? E é como o Diego falou, são apenas ajustes que nós precisamos fazer primeiro no plano mental, que vai se desdobrar, que vai se converter em sentimento e vai se converter em comportamento e vibração. Então, existe uma certa maneira, e essa certa maneira eu vou falar uma coisa que é muito, muito importante para as pessoas que têm até um certo preconceito, um certo julgamento sobre, nossa, por que essas pessoas estão aqui ensinando a ciência de ficar rico, falando de dinheiro, falando de riqueza? Gente, olha só, deixa eu falar um negócio para vocês. Como o autor disse, existem pessoas que acidentalmente ficam ricas, certo? Aí a gente teria que abrir a realidade de cada pessoa para poder mostrar para vocês como que isso aconteceu. Mas aqui, o que a gente está fazendo é dar um direcionamento para mostrar que existe uma forma consciente e intencional de fazer isso. E essa forma que o autor traz é uma forma que exige de você um processo evolutivo. Então, vocês vão perceber, dando um spoiler aqui sobre a leitura do livro, vocês vão perceber no final que ele está falando aqui sobre lapidar o seu ser. Sobre você se tornar um ser humano cada vez mais consciente, cada vez mais integrado com o coletivo, que experimenta como é que se diz, o valor da relação ganha-ganha, que entende de fato como se comunicar com Deus. E isso, a princípio, você vai perceber que você pode usar o dinheiro, o enriquecer como um motivo. Mas eu até já comentei isso aqui nos stories, que assim, a gente sempre vai ter a vontade de querer ter um relacionamento muito melhor, de ter mais dinheiro como motivos para você subir o degrau evolutivo. Entende? Então, no final, o que você vai ganhar é muito mais do que dinheiro. É você estar em paz, é você ter controle da sua vida, é você sair do sofrimento. Isso não tem nem dinheiro que pague, porque tem muita gente que tem dinheiro aí, tem muito dinheiro e está com depressão. Um dos maiores índices de suicídio aqui no Brasil é em Balneário Camboriú, onde só moram pessoas riquíssimas. Então, a gente está falando de um processo que te leva a um outro patamar de ser, de alma. E eu quero fazer uma contribuição aqui de um outro livro que eu comecei a ler esses dias, que eu estou no comecinho dele, assim, o livro é extremamente disruptivo. E ele fala assim, numa parte assim, ó. Seus pensamentos conscientes podem ser grandes indícios na revelação dessas obstruções. Você não está tão familiarizado com seus próprios pensamentos como imagina. Ou seja, a gente tem muito pensamento, a gente pensa muita coisa e está familiarizado, mas ao mesmo tempo familiarizado no sentido de estar adaptado, mas no sentido de perceber a quantidade de lixo que você produz mental, você não está familiarizado. Você não percebe que muitos dos seus pensamentos são extremamente nocivos, que muitos dos teus pensamentos, aliás, muitos não, que os teus pensamentos são que estão gerando os resultados que tu tem na tua vida, né? Eles podem
escapar-lhe como água através dos seus dedos, carregando com eles nutrientes vitais que se espalham pelo panorama da sua psique. E todos com muita frequência, carregando barro e lama que bloqueiam os canais da experiência e da criatividade. Ou seja, mais uma vez, né? Essa é a primeira lei das 7 leis universais, é a lei do mentalismo. Tudo é mental. Tudo parte de uma ideia. Tudo se origina dos nossos pensamentos. Então, se você quer ter resultados melhores na sua vida, seja eles quais forem, você vai ter que aprender a lapidar os seus pensamentos. E lapidar os pensamentos implica necessariamente um processo de evolução do seu ser. Implica necessariamente você sair de uma limitação onde você passa muito tempo julgando os outros, se vitimizando, colocando a culpa no governo, dizendo que é porque sua mãe fez não sei o quê, ou porque o seu pai fez não sei o quê, que você não é feliz. Entendem? Você vai saindo dessas condições de pensamentozinho tóxico, nocivo, para ir para níveis mais elevados, muito mais expansivos, né? Então, bom, é uma contribuição assim para a gente trabalhar um pouco aqui a expansão da nossa percepção e permitir que esse conhecimento vá aos poucos assim internalizando cada vez mais dentro do consciente e do subconsciente de vocês, tá? E é isso. Você quer falar mais alguma coisa, Diego? É isso aí, pessoal. Eu acredito muito na lei da repetição. Tudo que eu estudo, hoje em dia, tem áudios que eu escuto desde 2019, todos os dias. Áudios de 40 minutos, 40 minutos que eu escuto. Cada vez que eu escuto, é algo diferente. Então, eu realmente recomendo. Procure algum áudio no Spotify, ou no Apple Music, ou no YouTube, que fala sobre esse conteúdo de hoje e comecem realmente a estudar e se dedicar a entender e ter compreensão do que nós estamos falando, porque realmente quando a gente começa a ter um melhor entendimento sobre tudo isso aqui, você começa a realmente entender como as coisas se tornam mais fáceis. E os capítulos que vão vir nesse livro agora em diante são inacreditáveis também. Cada vez ele fica melhor e melhor e melhor. Parece uma novela que você não quer que acabe. Ele gera mais curiosidade. Então se familiarizem, use essa semana para se familiarizarem com o conteúdo desse livro, se vocês não estão ainda, e usem a lei da repetição para internalizar cada vez mais essas ideias, porque esse livro foi o livro inspirado do filme O Segredo, Bob Proctor, e muitos mentores dão seminário, Bob Proctor, no caso, dava seminário desse livro. Pessoas falam diariamente porque ele realmente tem um significado muito grande. Então, minha dica é realmente se familiarizem. Quanto mais vocês lerem, mais vocês escutarem, mais vocês vão internalizar com mais velocidade e ver as coisas mudando com muita, muita eficácia. Eu vou responder uma pergunta aqui do Thiago. Thiago, bom dia, seja bem-vindo. Eu vou ler mais um trechinho dessa página que eu estava lendo aqui, que vai abrir a compreensão dessa pergunta que você está fazendo. Depois eu vou falar que livro é esse, tá? Vou deixar aqui só no ar aqui, que é uma leitura muito profunda. Os livros sobre pensamentos positivos, apenas embora às vezes sejam benéficos, em geral, não levam em consideração a natureza habitual dos sentimentos negativos, das agressões ou repressões que são, com frequência, simplesmente varridos para debaixo do tapete. Os autores dizem-lhe que deve ser positivo, compassivo, forte, otimista, cheio de alegria e entusiasmo, sem lhe dizer como sair da situação em que se encontra e sem entender o círculo vicioso que parece prendê-lo. Esses livros, embora às vezes tenham valor, não explicam como os pensamentos e emoções causam a realidade. Não levam em consideração os aspectos multidimensionais do eu e nem o fato de que, no final, cada personalidade, embora regida por leis gerais definidas, ainda precisa encontrar e seguir sua própria maneira de adaptá-las à sua situação pessoal. Então é o seguinte,
não é sobre você ter pensamentos positivos. Porque como ele fala aqui, tá, beleza, o que é que eu faço com os negativos? Eu vou negligenciar, porque é a minha programação. Você tá configurado. E uma parte da tua configuração são pensamentos que são oriundos de crenças limitantes. Então, não adianta você sobrepor, ficar ali fazendo o tal do positivismo tóxico, né? Ai, vamos pensar, tudo é colorido, ai, abundância, alegria. Não é sobre isso. É sobre você passar a ter mais consciência sobre o que você produz de pensamento, sobre a qualidade dos teus pensamentos e começar a questioná-los. Entende? Por exemplo, você pode ter uma crença do tipo assim, vou falar uma coisa bem boba, bem banal, que é sempre mencionado, assim, quando a gente está falando sobre riqueza, né? Que dinheiro não traz felicidade, né? Eu escutei isso dentro de casa. É uma crença muito, muito comum que está gravada no inconsciente coletivo. E aí, às vezes, você não costuma ficar pensando sobre isso, mas você pode perceber que em algum momento essa crença ela pode se validar na sua experiência. Quando você vê, por exemplo, um rico se matando, aí você fala assim, pô, tá vendo? Ó, realmente dinheiro não traz felicidade. E aí é isso que você tem que pegar e pensar assim, cara, mas vamos questionar aqui esse pensamento? E mais do que isso, é questionar o sentimento que você tem com base em certos pensamentos que você tem. Ah, por exemplo, né, durante muitos anos da minha vida, sustentei a crença de que homem é tudo igual. Só muda o CPFzinho, o endereço e a carinha do infeliz. É tudo igual. Até que um dia eu comecei a questionar isso, porque assim, por exemplo, eu tenho na minha vida uma pessoa muito próxima que é meu irmão, que eu considero ser um homem extremamente correto, extremamente honesto, que é disciplinado, é um cara assim de muito bom senso. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim. Então, se eu conheço uma pessoa que quebra esse padrão, que eu acredito que todos os homens são assim, isso já cai por terra essa crença. Então eu começo a questionar: será que todos os homens são iguais? Ou será que eu estou programada para perceber e atrair homens que não prestam? Então percebe que se eu ficar sustentando pensamento positivo, eu não vou chegar à raiz daquilo que está produzindo a minha realidade? Então é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Assim, você não pegou o começo da live, mas eu falei no começo que a gente precisa exercitar habilidades mentais, que é a habilidade de imaginar, a habilidade de intuir, a habilidade de perceber, a razão. E isso tudo vai fazendo com que você vá processando os seus pensamentos. Você sai do automatismo e começa a trazer questionamento, raciocínio para aquilo que você está ali produzindo. Então é muito diferente de você trabalhar só com a chavezinha do positivismo. Né? Eu nem gosto muito, assim, apesar de ter uma linha tênue entre você, né, como é que se diz? Não levar só para esse lado e entender que a gente questiona as crenças e os pensamentos nocivos para virar a chavezinha pro positivo. Peraí, então já que eu estou começando a chegar à conclusão que não são todos os homens que não prestam, então peraí, então deixa eu procurar os homens que prestam, né? Deixa eu procurar outros homens igual ao meu irmão, eu quero ver que esses homens existem, porque não é possível que só tenha um. E uma amiga minha que tá super feliz no casamento, ela tem um desse também, então peraí, tem que ter mais de dois, então. E aí eu começo aos poucos a fazer a transição, não é nem transição, eu começo a criar pensamentos e sustentar pensamentos que são mais favoráveis para aquilo que eu quero ver na minha realidade, tá? Obrigada pela pergunta, eu adoro responder perguntinhas. E é isso, gente. Aí nós vamos, em breve, comunicar para vocês quando vai ser a leitura do capítulo 3, tá bom?
Obrigadão, pessoal. Uma ótima quinta-feira para todos vocês. Obrigado por estar aqui conosco essa manhã. E se tiver alguma dúvida, essa live vai ser postada nos nossos perfis. E se tiver alguma dúvida, entre em contato, deixe os comentários lá que a gente vai responder todos vocês, tá bom? Sucesso para todos. Obrigadão. Tenha um ótimo dia. Beijo, beijo. Obrigadão, Ju. Tchau, tchau. Tchau.